João apertou o controle do videogame com tanta força que seus dedos doíam, mas ele não parava. O quarto escuro em Lisboa, com as cortinas fechadas contra o sol da tarde, era seu refúgio. De repente, a porta se abriu sem aviso, e Miguel, o melhor amigo de seu irmão mais velho, entrou rindo, segurando uma bola de futebol. Seus olhos se arregalaram ao ver João beijando a tela do laptop, onde uma conversa secreta com um rapaz online piscava. O quê? João, murmurou Miguel, congelado na porta. Em um instante, o mundo de João desabou. Seu irmão, que estava logo atrás, ouviu tudo e explodiu em fúria, gritando acusações que ecoaram pela casa inteira. A família de João era típica de uma classe média portuguesa: pai engenheiro, mãe professora, e o irmão mais velho, Pedro, um jogador de futebol amador que idolatrava a masculinidade tradicional. Eles moravam em um apartamento modesto no bairro Alto, onde as noites eram cheias de fado e conversas sobre o Benfica. João, aos 20 anos, estudante de literatura na Universidade de Lisboa, sempre soube que era diferente. Desde adolescente, ele escondia seus sentimentos, navegando por fóruns anónimos à noite, temendo o julgamento. Miguel, 22 anos, era o oposto: confiante, extrovertido, filho de imigrantes brasileiros que se estabeleceram em Portugal há uma década. Ele frequentava a casa dos Santos como se fosse da família, jogando bola com Pedro e flertando inocentemente com as vizinhas. Mas naquele momento, ao ver a cena, algo em Miguel mudou. Ele não gritou como Pedro, em vez disso, seus olhos se fixaram em João com uma mistura de choque e curiosidade. Pedro avançou, arrancando o laptop das mãos de João. Isso é brincadeira. Você é gay. Na minha casa, berrou ele, o rosto vermelho de raiva. O pai, atraído pelo barulho, apareceu na porta, e a mãe veio correndo da cozinha. Em minutos, a sala se transformou em um tribunal improvisado. João, encolhido no sofá, sentia o coração martelando. Ele nunca planejou contar assim. Queria tempo, talvez depois da faculdade, quando pudesse ser independente. Mas agora, exposto, ele murmurou: sim, sou. E daí? As palavras saíram fracas, mas foram como uma bomba. O pai, um homem conservador criado na era pós-Salazar, balançou a cabeça em descrença. Isso não é aceitável, filho. Não na nossa família. A mãe chorava, murmurando orações à Virgem Maria, como se aquilo fosse uma doença curável. Miguel ficou em silêncio no canto, observando. Ele conhecia João desde criança, via-o como o irmão caçula quieto, sempre com livros em vez de bolas. Mas agora, vendo a vulnerabilidade nos olhos de João, algo se agitou dentro dele. Miguel sempre se considerou hétero, namorando garotas da faculdade de engenharia onde estudava. No entanto, nos últimos meses, ele notara olhares prolongados para colegas de time, dúvidas que ele enterrava sob risadas e festas. Pedro, calma aí, disse Miguel finalmente, tentando acalmar o amigo. Não é o fim do mundo. Pedro virou-se para ele, furioso: fácil para você falar. Ele é meu irmão, não seu. Isso envergonha a família toda. A discussão escalou, com acusações voando. João, no meio do furacão, sentia uma mistura de alívio e terror. Pelo menos, o segredo estava fora. Mas o preço? Ele via nos olhos da mãe a decepção, no pai a rejeição velada. Naquela noite, a casa estava silenciosa como um túmulo. João trancou-se no quarto, ignorando as batidas na porta. Miguel, que decidiu ficar para ajudar, conversou com Pedro na varanda. Cara, e se for verdade? Você vai virar as costas para o seu irmão? Perguntou Miguel, fumando um cigarro. Pedro bufou: ele escolheu isso. Em Portugal, as coisas mudaram, mas não na nossa casa. Meu pai vai mandá-lo para a terapia ou algo assim. Miguel sentiu um aperto no peito. Ele se lembrava de sua própria família, pais liberais, mas ainda com resquícios de machismo brasileiro. Ele nunca questionou sua sexualidade abertamente, mas agora, pensando em João, uma faísca de empatia, ou algo mais, acendia. No dia seguinte, João acordou com uma mensagem no celular: precisamos conversar. Miguel. O coração dele acelerou. Era o começo de algo imprevisível. Enquanto isso, a pressão familiar crescia. O pai marcou uma reunião familiar, convidando até o tio padre para orientar João. Isso é uma fase, filho. Vamos resolver, disse o pai, com voz firme mas olhos tristes. João assentiu, mas internamente revoltava-se. Ele lera sobre direitos LGBT em Portugal, o casamento gay legalizado desde 2010,
mas na prática, em famílias como a sua, o preconceito persistia. Ele decidiu confrontar: não é fase, pai. É quem eu sou. A mãe interveio, chorando: pense nos vizinhos, na igreja. Como vamos enfrentar isso? João sentiu o peso da sociedade portuguesa, onde o progresso legal nem sempre acompanhava as mentes conservadoras. Miguel, por sua vez, começou a questionar tudo. Ele pesquisou online sobre bissexualidade, lendo histórias de outros jovens. Uma noite, ele encontrou João no Parque da Gulbenkian, onde o ar fresco de Lisboa aliviava a tensão. Ei, sobre ontem, começou Miguel. João olhou para ele, defensivo: vai-me julgar também. Miguel balançou a cabeça: não. Na verdade, acho que entendo. Eles conversaram por horas, compartilhando medos. Miguel admitiu dúvidas sobre si mesmo, e João sentiu uma conexão profunda. Mas era perigoso. Miguel era amigo de Pedro, e qualquer coisa poderia explodir a família. Os dias seguintes foram um turbilhão para João. Na universidade, ele se distraía com aulas de literatura portuguesa, mergulhando em Eça de Queiroz para escapar da realidade. Mas em casa, o ar estava carregado. Pedro mal falava com ele, tratando-o como um estranho. Você mudou tudo, sabe, disse Pedro uma vez, ao passar no corredor. João retrucou: eu sempre fui assim. Você que não via. A mãe tentava mediar, cozinhando pratos favoritos como bacalhau à Brás, mas as refeições eram silenciosas, cheias de olhares evasivos. O pai, por outro lado, insistia em conversas sérias, citando a Bíblia e tradições portuguesas. Em Portugal, família é sagrada. Não podemos ter escândalos, argumentava ele. Miguel se tornava cada vez mais presente. Ele inventava desculpas para visitar, como ajudar Pedro com treinos, mas na verdade, procurava momentos a sós com João. Uma tarde, no café perto da Praça do Comércio, com o Tejo brilhando ao sol, eles se abriram mais. Eu namorei garotas, mas sempre senti algo faltando, confessou Miguel. E vendo você corajoso assim, me faz pensar. João corou, sentindo uma atração crescente. Ele nunca imaginara Miguel dessa forma, o amigo do irmão, sempre o cara popular. Mas agora, com aqueles olhos castanhos fixos nele, algo nascia. Cuidado, Miguel. Se Pedro souber, vai ser o caos, avisou João. A tensão aumentou quando o tio padre chegou para o encontro familiar. Em uma sala iluminada por velas, ele pregou sobre pecados e redenção, citando passagens da Igreja Católica, que ainda resistia ao progresso LGBT em Portugal. João: o diabo testa os fracos. Reze e mude, disse o tio. João explodiu: mudar? Isso não é escolha. O pai apoiou o tio, mas a mãe hesitava, dividida entre fé e amor maternal. Pedro, furioso, saiu batendo a porta. Miguel, convidado como amigo da família, defendeu João sutilmente: padre, os tempos mudaram. Portugal é moderno agora. Mas o tio rebateu: moderno não significa sem moral. Após isso, João e Miguel começaram a se encontrar secretamente. Passeios pelo Chiado, conversas profundas sobre identidade. Miguel contava sobre sua infância no Brasil, onde o machismo era ainda mais forte, e como em Portugal ele se sentia mais livre. Mas livre para quê? Para esconder? Questionava ele. João compartilhava seus medos: perder a família, ser ostracizado na sociedade portuguesa, onde apesar das leis progressistas, o preconceito rural e religioso persistia. Uma noite, em um banco sob as luzes de Lisboa, Miguel pegou a mão de João. Eu gosto de você. Mais do que amigo. João recuou: e Pedro? Ele te mataria. Miguel sorriu: vale o risco. Mas o risco se materializou rápido. Pedro, suspeitando, seguiu Miguel uma vez e os viu juntos no parque. Traição. Meu melhor amigo e meu irmão, gritou ele ao confrontá-los em casa. A família explodiu novamente. O pai, sentindo-se traído duplamente, expulsou Miguel: nunca mais pise aqui. A mãe chorava, implorando paz. João, defendendo Miguel, gritou: vocês não entendem o amor. Pedro, magoado, socou a parede: amor. Isso é nojento. Miguel saiu, mas não sem sussurrar para João: não desista de nós. Os dias viraram noites de insomnia. João enfrentava bullying sutil na universidade, cochichos sobre o gay da literatura. Ele pensou em trancar o curso, mas decidiu lutar.
Miguel, morando em um apartamento compartilhado em Alfama, ligava escondido. Vamos fugir. Começar novo, sugeria ele. Mas João hesitava. E minha família? Eu os amo, apesar de tudo. A pressão social crescia, vizinhos fofocavam, e o pai recebia olhares no trabalho. Isso afeta a minha carreira, reclamava o pai. Em uma reviravolta, a mãe começou a mudar. Lendo artigos sobre LGBT online, ela confrontou o marido: ele é nosso filho. Devemos apoiá-lo. O pai resistia, mas rachaduras apareciam. Pedro, porém, endurecia, cortando laços com Miguel. Escolha, ele ou eu, disse Pedro a João. João chorou: por que escolher? Somos família. Mas Pedro saiu, indo morar com amigos. Miguel, sofrendo com a perda da amizade, questionava sua decisão. Valeu a pena. Perdi meu melhor amigo por isso. João o consolava: estamos juntos agora. Mas internamente, Miguel lutava com culpa, sentindo que traíra Pedro. A sociedade portuguesa, com suas festas como o Santo António, onde casais heterodançavam, os fazia se sentirem outsiders. A crise atingiu o pico quando Pedro, em uma noite de bebedeira, confrontou Miguel em um bar no Bairro Alto. Você me apunhalou pelas costas, gritou Pedro, empurrando o amigo. Miguel se defendeu: não planejei isso. Aconteceu. A briga escalou, com socos voando, e a polícia foi chamada. João, alertado por um amigo comum, correu para o local. Vendo Miguel sangrando, ele interveio: pare, Pedro. Isso é loucura. Pedro, arfando, olhou para o irmão: ele te corrompeu. Você era normal. João rebateu: normal. Seu preconceito é o problema. A família foi chamada à delegacia. O pai, furioso, pagou a fiança, mas em casa, explodiu: vocês destruíram tudo. Miguel, suma da nossa vida. A mãe, agora mais firme, defendeu: basta de ódio. João merece ser feliz. Pela primeira vez, o pai vacilou, vendo a esposa contra ele. E a igreja? A sociedade, murmurou. Mas a mãe retrucou: sociedade muda. Nós também. João e Miguel, abalados, se refugiaram no apartamento de Miguel. Ali, eles discutiram o futuro. Eu te amo, mas o preço é alto, disse Miguel, com olhos marejados. João assentiu: eu sei. Perdi meu irmão. Eles decidiram dar um tempo, mas o amor os puxava de volta. Miguel começou terapia, lidando com sua bissexualidade recém-descoberta. Eu me sinto traidor, confessava ele ao terapeuta. João, por sua vez, juntou-se a um grupo de apoio LGBT em Lisboa, ouvindo histórias semelhantes de rejeição familiar. Pedro, isolado, começou a refletir. Uma conversa com um colega de Time, que revelou ser gay, o abalou. Você julga sem saber, disse o colega. Pedro pensou em João, em como eles brincavam quando crianças. Mas o orgulho o impedia de pedir desculpas. Em vez disso, ele se afundou no futebol, ignorando chamadas da mãe. A pressão social se intensificou quando a notícia vazou para o trabalho do pai. Colegas conservadores o evitavam, e ele perdeu uma promoção. Tudo por causa dele, resmungava o pai. Mas uma noite, assistindo a um documentário sobre direitos LGBT em Portugal, ele chorou. Talvez eu esteja errado, admitiu para a esposa. Ela o abraçou: vamos consertar. João, sentindo o vazio, confrontou o pai: você me aceita ou não? O pai hesitou: estou tentando. Foi um passo pequeno, mas significativo. Miguel, encorajado, procurou Pedro: sinto falta da nossa amizade. Pedro rebateu: você escolheu ele. Mas sementes de dúvida foram plantadas. Enquanto isso, João e Miguel aprofundavam sua relação, caminhando por Sintra em um dia ensolarado, falando de sonhos. Quero uma vida normal, casar, adotar, disse João. Miguel sorriu: eu também. Mas com paciência. No entanto, uma traição surgiu. Um amigo de Pedro espalhou rumores online, chamando-os de pervertidos. João sofreu cyberbullying, questionando tudo. Vale a pena? Perguntou a Miguel. Ele respondeu: sim, por nós. A família marcou uma terapia coletiva. O terapeuta, um psicólogo progressista, explorou preconceitos. O amor não tem gênero, disse ele. O pai admitiu medos: temo pelo futuro dele.
Pedro, relutante, confessou: sinto ciúmes. Ele te roubou de mim. Miguel pediu perdão, não quis machucar. João chorou: só quero ser amado. O processo de reconciliação era lento e doloroso. Pedro, após semanas de reflexão, ligou para Miguel: vamos conversar. Eles se encontraram em um café no Rossio, com o tráfego de Lisboa ao fundo. Eu errei. O preconceito me cegou, admitiu Pedro. Miguel, aliviado, abraçou o amigo: obrigado, cara. Mas Pedro avisou: ainda é estranho ver vocês juntos. Miguel assentiu: dê tempo. João, sabendo da reunião, sentiu esperança. Em casa, a mãe organizou um jantar familiar, o primeiro sem tensão. O pai, tentando, perguntou sobre os estudos de João. E esse? Miguel, ele te trata bem, indagou cautelosamente. João sorriu: sim, pai. Foi um momento de trégua, mas frágil. No entanto, novos conflitos surgiram. Na universidade, João foi confrontado por um professor conservador que o reprovou injustamente, citando distrações pessoais. João lutou, apelando para o reitor, defendendo seus direitos. Isso é discriminação, argumentou. Venceu, mas o stress o esgotou. Miguel o apoiava: você é forte. Mas internamente, Miguel lutava com sua família brasileira, que ao saber, reagiu mal: volte para casa hétero, disse o pai por telefone. Miguel rebateu: não vou mudar por vocês. A sociedade portuguesa testava-os. Em uma marcha do orgulho em Lisboa, eles participaram, segurando mãos. Mas pedras foram atiradas por extremistas, e Miguel foi ferido. No hospital, João chorou: por que tanto ódio? Miguel, com curativo, sorriu: porque mudamos o mundo. Pedro, sabendo, visitou: desculpe por tudo. Foi o turning point para ele. A família se uniu mais. O pai, influenciado pela mãe, leu livros sobre aceitação. Eu te amo, filho, como você é, disse finalmente. A mãe organizou uma missa particular com um padre progressista, abençoando a família. Pedro reconstruiu a amizade com Miguel, jogando bola juntos, incluindo João às vezes. Mas nem tudo era perfeito. Miguel recebeu uma oferta de emprego no Porto, forçando uma decisão. Vou se você vier, disse a João. João hesitou: e minha família? Acabamos de nos reconciliar. O dilema moral pesava: sacrificar o amor pela família, ou vice-versa. Eles discutiram noites inteiras, pesando prós e contras. João confrontou seus demónios internos. Eu mereço felicidade, concluiu. Mas o pai, sabendo, aconselhou: não nos abandone. A mãe acrescentou: vá, mas volte sempre. Pedro, surpreendentemente, apoiou: vá com ele. Eu cuido deles. A decisão veio em uma manhã chuvosa em Lisboa. João arrumou as malas, o coração dividido. Vou para o Porto com Miguel, anunciou à família. O pai assentiu, olhos úmidos: seja feliz, filho. A mãe abraçou-o forte: ligue todo dia. Pedro, agora aliado, ajudou com as caixas: cuide dele, Miguel. Miguel prometeu: sempre. No trem para o Porto, com o Douro passando pela janela, João e Miguel refletiam. Pagamos caro, mas valeu, disse Miguel. João concordou: perdemos amigos, ganhamos nós mesmos. No novo apartamento em Ribeira, eles construíram uma vida, Miguel trabalhando em engenharia, João terminando a faculdade online. Eles enfrentavam olhares curiosos, mas o amor os fortalecia. Anos depois, em uma visita a Lisboa, a família os recebeu de braços abertos. Pedro apresentou sua namorada, e todos riram juntos. O pai, aposentado, voluntariava em ONGs LGBT. Aprendi com você, disse a João. Mas a jornada deixou cicatrizes. João questionava: e se eu tivesse escondido tudo? Miguel respondia: seríamos infelizes. Eles debatiam ética: era certo trair amizades por amor? Priorizar si mesmo sobre família? No fim, a história de João e Miguel inspirou outros. Eles compartilharam em um podcast, incentivando a aceitação. Mas a sociedade portuguesa ainda lutava: leis avançadas, mentes nem tanto. Será que trair uma amizade por amor verdadeiro é justificável?